Muito bom dia a todos. Primeiramente, queria dar boas-vindas a todos vocês que estão aqui no canal Neuropsicopedagogia. É um canal onde vou apresentar para vocês, procurando trazer da maneira mais fácil para o entendimento de todos o que é a neuropsicopedagogia, como a neuropsicopedagogia pode ajudar a você, a sua família, as suas crianças, qualquer um que tenha dificuldades de aprendizagem ou transtornos de aprendizagem. A neuropsicopedagogia, ela se embasa em três grandes áreas de conhecimento, em três outras ciências já pré-estabelecidas. Por isso nós chamamos a neuropsicopedagogia de uma ciência transdisciplinar. Todo esse conhecimento vai trazer ao neuropsicopedagogo as condições para auxiliar os indivíduos que apresentam dificuldades de aprendizagem. Auxiliar como? Atuando na raiz, na base, né? Na causa desse problema. Tá? Então, o que nós vamos fazer? O que o neuropsicopedagogo clínico faz? Ele recebe o aprendente, que vem até a clínica a partir de uma queixa, é identificado um problema, uma dificuldade, uma situação, geralmente na escola, né, junto com os pais, aonde identifica-se que aquela criança tem muita dificuldade na leitura, ela está muito atrasada em relação aos amiguinhos da mesma faixa etária. Então vamos procurar o neuropsicopedagogo. O neuropsicopedagogo escuta da família, no primeiro contato é só a família, o aprendente não participa. O neuropsicopedagogo escuta da família qual é essa queixa, o que está acontecendo, quais são as expectativas da família em relação a esse problema. E ele vai fazer, então, um trabalho de detetive. Nós começamos no protocolo clínico, uma investigação, uma anamnese, para saber como é que foi a gestação dessa criança, como é que era a situação dos pais dessa criança. Era uma situação estável? Não era uma situação estável? Era uma situação psicologicamente controversa, comprometida? Existiu durante a gestação fatores externos como consumo de fumo, consumo de álcool, consumo de drogas lícitas ou não. Se isso tudo, pessoal, sem julgamento de valor. O que nós estamos interessados quando fazemos essa anamnese é identificar algum componente que possa ter prejudicado a formação neurobiológica daquele feto. Né? Então a gente vai fazer todo esse histórico, vai perguntar como é que a criança foi na escola, como é que a criança se desenvolveu, quando foi que ela começou a sentar, se ela desfraldou no tempo correto, se ela começou a andar no tempo correto, tentando identificar se existe aí já alguma lentidão ou algum atraso no seu desenvolvimento neurobiológico, perfeito? Então nós vamos fazer essa primeira anamnese, e aí sim nós vamos receber o aprendente. Primeira coisa que nós precisamos fazer é estabelecer um vínculo afetivo com essa família e com esse aprendente. Fundamental, senão a gente não consegue avançar na nossa investigação. Segunda coisa, feito essa anamnese inicial, esse histórico, nós vamos submeter aquele aprendente a uma bateria de testes. Tá? O que são esses testes? São testes cientificamente validados, aonde nós vamos verificar se os níveis das funções e das habilidades necessárias para o aprendizado, principalmente relativos àquela queixa que nos é trazida, né? Esse vai ser o nosso primeiro ponto de atuação. Qual é o desenvolvimento, em que ponto essas habilidades estão desenvolvidas nessa criança, nesse indivíduo, perfeito? Então nós vamos ver como é que está o nível de atenção dessa criança, como é que está o nível de fala dessa criança, qual é o vocabulário que ela tem, qual é a sua desenvoltura na fala, se ela já tiver em idade escolar, como é que está o seu nível de leitura, como é que é o seu raciocínio lógico, como é que é a sua memória, se ela tem boa ou não tem boa capacidade de memória. Né? Então nós vamos submeter esse indivíduo a uma série de testes
isso vai levar mais ou menos de 4 a 5 sessões para que nós possamos aplicar todos esses testes. E esses testes, pessoal, eles são todos validados cientificamente. A gente não inventa nada. A gente pega muitos dos testes que são usados também na psicologia e na psicopedagogia, né? Então, nós pegamos esses testes, avaliamos essa criança. Muitos deles são testes que nós chamamos de quantitativos, ou seja, é proposta uma atividade e a partir do resultado obtido dessa atividade, resultado comportamental e resultado de respostas, resultado de atitudes, nós vamos lá e vamos anotando e no final do teste a gente confere através de uma tabela específica para isso a pontuação daquele indivíduo naquele teste. E fazemos um comparativo. Está dentro da média para a sua idade? Não está? Como é que está? Está muito abaixo? Está muito acima? Está dentro da média? E a gente vai aí criando, conseguindo obter um retrato da situação atual daquele aprendente dentro do escopo das suas habilidades cognitivas. Perfeito? A partir daí, é claro, a gente fala que são testes científicos e coisa e tal, validados cientificamente, isso dá uma atmosfera meio formal, mas não, isso é feito de forma lúdica, né? A maioria dos testes são brincadeiras. Nós vamos criar uma brincadeira, nós vamos propor um desafio para a criança, nós vamos deixar a criança livre, nós vamos brincar junto com a criança, nós vamos jogar junto com a criança, mas não de forma deliberada sim, mas não de forma pueril, né? Se eu posso dizer essa palavra, se eu posso usar esse termo. Existe uma intencionalidade ali, né? Nós estamos brincando com a criança, mas nós estamos verificando diversos aspectos da criança, né? Não é brincar por brincar, jogar por jogar, fazer um teste de maneira aleatória. Não, a gente está ali com olhos e ouvidos ligados, atentos a tudo que está acontecendo e anotando cada um desses detalhes, porque vão ser essas informações obtidas ao longo dessas 4, 5 sessões de avaliação, nós chamamos de avaliação neuropsicopedagógica, que vão nos trazer os subsídios para a gente poder realizar hipóteses. O que são hipóteses? São assim, de acordo com os resultados que eu obtive, de acordo com as informações que eu comprovei dentro dessas 4, 5 sessões de avaliação, eu tenho indícios suficientes para propor que essa criança tem, por exemplo, ela está com a memória, o nível de memória dela não está bom. Ela está com uma defasagem a nível de memória. Nas sessões de intervenção, então, a gente vai estimular a capacidade de memória dessa criança. Nós vamos fazer brincadeiras, nós vamos fazer jogos, nós vamos fazer atividades que estimulem a memória, que faça a criança utilizar a sua memória para poder desenvolvê-la. O nosso cérebro funciona mais ou menos como o nosso corpo físico, como os nossos músculos. Se a gente quer desenvolver os nossos músculos, o que a gente faz? Exercícios. Vai para a academia, vai fazer natação, vai correr. E a gente tem um exercício específico, alguns exercícios específicos para cada grupo muscular. Se eu quero desenvolver peitoral, eu vou fazer um exercício. Se eu quero desenvolver abdominal, é outro exercício que eu preciso fazer. Se eu quero desenvolver braço, perna, costa, cada um desses vai ter os seus exercícios específicos. O nosso cérebro, as nossas funções cerebrais, também são assim. Se nós não formos acometidos por nenhuma condição ou nenhum transtorno do neurodesenvolvimento, nós podemos fazer isso de toda forma.